Hoje, finalmente, você vai começar a aprender sobre o jogo do dinheiro. E porque investir não é coisa de gente rica, de gente que já tem patrimônio acumulado, ou mesmo de pessoas que sejam geniais, muito inteligentes. Eu vou montar para vocês aqui um passo a passo para vocês poderem entender os principais conceitos fundamentais dos investimentos: liquidez, resgate, renda fixa, renda variável, CDI, IPCA, inflação, todo esse vocabulário que te falta, hoje definitivamente você aprende nesse vídeo. Para quem está acompanhando, esse é o terceiro vídeo de uma série de 7, que é um curso gratuito de educação financeira que eu estou oferecendo para você. Mas se você não está acompanhando a série, também não tem problema. Esse vídeo vai servir para você aprender tudo aquilo que eu acabei de te explicar. Se vocês não me conhecem, meu nome é Manuel Thiago e eu estou aqui todos os dias trazendo conteúdos que descomplicam a educação financeira para todos vocês. Legal? Sem mais delongas, se inscreva aqui no canal para não perder mais nada. Vou deixar o link da primeira aula para quem se interessar em assistir o curso completo voando por aqui em algum momento desse vídeo. Você clica, vai para a aula 1 e vai assistindo todas as 7 aulas desse curso. Legal? Vamos embora, vamos falar sobre os conceitos fundamentais, aqueles conceitos do poupador ao investidor. Nessa aula a gente vai falar sobre vários assuntos. Imposto secreto. Manel, o que é o imposto secreto? Eu vou te explicar o que é a inflação, que a gente chama na educação financeira de imposto secreto. Credor ou sócio? Renda fixa versus renda variável. Tríade sagrada: liquidez, risco e retorno. Vamos falar sobre tudo isso e muito mais a partir de agora. Vamos lá. Vamos começar pelo imposto secreto. Afinal de contas, o que é esse tal imposto secreto? Deixar dinheiro parado na conta corrente não é ser conservador, é perder poder de compra em câmera lenta. A inflação brasileira vem girando em torno de alguns por cento ao ano, algo em torno neste ano de 4,5%, mas em alguns anos já chegou a ser até de 10%. Não que 5%, 4% seja pouco, tá? O que significa que o seu dinheiro não rende, pelo menos, se o seu dinheiro não rende pelo menos a inflação, você certamente está perdendo poder de compra. Então, é importante você já guardar na sua mente que o seu dinheiro, naturalmente, sem que você faça esforço nenhum ou que você corra risco nenhum, o seu dinheiro naturalmente está perdendo o valor de compra o tempo inteiro. Enquanto a gente conversa nesse exato segundo, você está perdendo o valor perdendo poder de compra. O seu dinheiro está se desvalorizando. A maior parte dos brasileiros usa a poupança como o principal investimento, e quase metade dos investidores, pessoas físicas, tem uma poupança ativa. O lance é o seguinte: guardar dinheiro é importante, mas a poupança muitas vezes rende anualmente, ao longo de um ano, menos do que outras alternativas de renda fixa, com risco muito parecido. E o pior, quando os juros básicos da nossa economia, que é a taxa Selic, caem, nesse momento eles estão muito altos, em 15%. Mas a gente já teve momentos no Brasil que eles foram de 2%, 4%, 6%. A fórmula da poupança faz ela pagar ainda menos, deixando você para trás em relação à valorização dos preços de serviços e produtos, a inflação. Legal? Então, é fundamental você entender que deixar dinheiro parado na poupança não é ser conservador. Deixar dinheiro parado na poupança é perder poder de compra em câmera lenta. A realidade é que a inflação é um inimigo invisível. Se o seu dinheiro não rende acima dela, você está encolhendo o seu patrimônio ano após ano sem que você perceba isso. Investir não é uma questão de ter um luxo sobre o seu patrimônio, é uma defesa mínima contra a inflação. A partir de hoje, você sabe disso. Vamos falar um pouquinho aqui sobre renda fixa e renda variável, que também é fundamental você poder entender. A renda fixa é como emprestar dinheiro com um contrato muito claro. Você sabe a regra do jogo antes de começar. Você pode emprestar dinheiro para o Tesouro Direto, ou seja, para o governo federal.
por meio do Tesouro Direto, você está emprestando o seu dinheiro para o governo. Como assim, mano? É muito simples, cara. Quando você vai no site do Tesouro Direto, que você deposita 10 mil reais para ter um rendimento de, sei lá, 10% ao ano, você não está comprando somente um investimento, você está emprestando dinheiro para o governo. O governo, ele tomou de você 10 mil reais, saiu da sua conta 10 mil reais e agora está no caixa do Tesouro Nacional, sob o pretexto de que eles vão te pagar aqueles 10% ao ano. E no Brasil, não existe nenhum investimento mais seguro do que investir no Tesouro Nacional. Não à toa, ele não remunera tão bem quanto outras opções. Ele remunera um pouquinho menos, mas em compensação é o mais seguro de todos. Para quem está acompanhando, o caso do Banco Master, que entrou em liquidação, fraude, liquidação e esse perrengue todo, se todos aqueles investidores, mais de 1,5 milhão de investidores que investiram ao todo mais de 40 bilhões de reais, tivessem investido no Tesouro, hoje essas pessoas não correriam o risco de perder o seu dinheiro. Para bancos, você também pode emprestar dinheiro na forma de CDBs, LCIs, LCAs. O que é um CDB? É uma cédula de depósito bancário. O LCI é uma letra de crédito imobiliário e o LCA é uma letra de crédito agrícola. Você também pode emprestar dinheiro para empresas por meio de debêntures. O que são debêntures? É como se a empresa tivesse emitindo dívida. Ele emite um papel dizendo que o Manuel é credor daquela empresa em 10 mil reais. Dessa forma, ele retém de mim, ele toma de mim os 10 mil reais e passa a me remunerar. Muito similar a comprar um Tesouro Direto ou um CDB, mas é um instrumento específico chamado debênture. Legal? Então, é importante você ir começando a conhecer esses nomes, é importante você passar a ter esse vocabulário, saber do que se trata. Em muitos desses produtos, o rendimento acompanha o CDI. O CDI, que historicamente anda com a taxa Selic, que é a taxa básica da nossa economia. Ou seja, isso tudo costuma oferecer retornos previsíveis e competitivos, com certo risco controlado. Então, se você quiser entender de renda fixa, a primeira coisa que você precisa entender é: você vai investir no governo, você vai emprestar dinheiro para o governo ou você vai emprestar dinheiro para empresas privadas? Essa é a primeira coisa que você precisa saber. Se você quer mais segurança, você investe no governo. Se você quiser menos segurança e mais lucro, você vai investir em empresas privadas. Esse é o primeiro passo. O segundo passo é você olhar para a taxa Selic, que é a taxa básica de juros da nossa economia. Se a taxa Selic estiver muito alta, por exemplo, como está batendo agora o teto da história do Brasil, 15%, talvez seja uma boa realmente na taxa Selic. Mas em outros momentos, você pode estar assistindo esse vídeo daqui a 5 anos no futuro, 3 anos no futuro, a taxa Selic está muito baixa e talvez não estar valendo investir na taxa Selic, legal? É muito importante você olhar a taxa Selic. Indexada a taxa Selic, atrelada, vinculada à taxa Selic, você tem uma coisa chamada CDI. E os bancos chamam o rendimento de CDI. Então, 100% do CDI, 120% do CDI, 80% do CDI. Como o CDI acompanha a Selic, se você sabe quanto é a Selic, você sabe quanto é 100% do CDI. Se a Selic está em 15%, 100% do CDI vai te pagar 100% desses 15%. Portanto, 80% do CDI significa 80% de 15%. Legal? Trazendo em números, 100 mil reais, 15% de 100 mil reais, 150 mil reais. Então, 100% do CDI vai te pagar 150 mil reais naquele ano. Perdão, 15 mil reais naquele ano, né? 150 eu pensei em 1 milhão. Para ficar lá, botou 1 milhão no banco em 100% do CDI, então você vai ter 150 mil reais em 100% de CDI. Mas, se você tiver 80% de CDI, você calcula, né, os 15% sobre 1 milhão, que daria os 150 mil, depois você calcula 80% em cima disso, é quanto você vai ter no final de um ano, percebe? Beleza? Vamos falar agora de renda variável. A renda variável é você se tornando de ser credor, ou seja, aquele que empresta, mas você passando a ser sócio do negócio e assumindo os riscos deles, né? Muito representado por ações, fundos imobiliários, ETFs, tá? Das empresas, ações de empresas listadas em bolsas de valores, fundos imobiliários, de gestoras de
imóveis, ETFs, que são documentos para que você possa investir em empresas fora do Brasil, que podem se valorizar ou se desvalorizar, muitas vezes dependendo e refletindo os humores do mercado. Os resultados da empresa também influenciam muito na valorização e desvalorização delas. Em troca dessa volatilidade, ou seja, em troca dessa variação positiva e negativa, historicamente, ativos de renda variável tendem a oferecer um potencial de retorno muito maior do que a renda fixa. Mas você tem que ter estômago para aguentar e paciência também para aguentar os momentos de baixa do mercado, legal? E eu estou falando essas palavrinhas mágicas de volatilidade, ETFs, não é para complicar, mas é para que você possa se acostumar com esse economês, beleza? Então vamos lá, tríade do investidor, liquidez, rentabilidade e risco. Vamos conversar sobre isso porque é muito importante. O que é a liquidez? A liquidez é o quão rápido você transforma o seu investimento, aqueles 100 mil reais que você comprou em um CDB, na sua conta, em dinheiro na sua conta. O quão rápido você transforma esse investimento em dinheiro na sua conta. Um CDB de liquidez diária, por exemplo, permite resgate a qualquer momento. Então, você depositou 100 mil, a qualquer momento você pode ter os seus 100 mil de volta. Enquanto alguns títulos exigem prazos maiores, às vezes 6 meses, 12 meses, às vezes 20 anos de liquidez. Você precisa saber e ler sobre a liquidez antes de investir em qualquer ativo financeiro. Quanto maior a liquidez, mais flexível o investimento para emergências, perfeito para fundo e reserva de emergência. Tema da aula 2. Quem quiser, vá para a aula 2, que você vai escutar tudo que você precisa saber sobre a reserva de emergência. Mas muitas vezes isso vem junto com juros um pouco menor. Ou seja, quanto maior a liquidez, menos rentável é. Quanto mais tempo você deixa o seu dinheiro preso, quanto maior é a liquidez, né? Ou seja, quanto mais tempo vai demorar para você transformar o seu investimento em dinheiro na conta, mais os bancos vão te pagar. Vamos falar então sobre rentabilidade e inflação. Tá? Que é a segunda parte desse triângulo, desse tripé fundamental para você poder entender. A rentabilidade é o quanto o seu dinheiro rende dentro de um determinado período. Mas o que realmente importa é o ganho real, ou seja, acima da inflação. Quando eu te digo que você vai ganhar 100% do CDI, você investiu 100 mil e 100% CDI seriam 15%, portanto, 15 mil reais, você não vai lucrar 15 mil reais. Pô, Manel, mas tu não me disse que era 100% CDI? O banco não me vendeu como 100% CDI? Beleza, mas você precisa calcular isso acima da inflação. Então, vamos lá. Se um título rendeu 8% no ano e a inflação foi de 4%, o ganho real foi de 4%. 8 menos 4. Você sempre tem que descontar a inflação. Se você não descontar a inflação, você não está sendo verdadeiro consigo próprio. Se a inflação estiver alta e seu investimento render menos do que a inflação, que é o que acontece na poupança na maior parte das vezes, na prática você está empobrecendo ao invés de ganhar dinheiro. Por exemplo, a inflação foi de 10% naquele ano e na poupança tudo lá rendeu para você 6%. Você empobreceu 4%, você não ganhou 6%. Por isso que não é legal investir na poupança, entendeu? Risco. Vamos falar sobre risco. Um detalhe ainda falando sobre inflação e rentabilidade. Para você calcular o ganho real, é legal também você descontar o imposto de renda. Muitas vezes, os investimentos de renda fixa, eles têm imposto de renda. Então, você tem que descontar 22,5% com uma tabela regressiva que pode ir até 15%. Eu vou chegar lá no imposto de renda com vocês ao longo dessa aula, tá? Então, fica tranquilo e do curso também. Mas você tem que descontar para ter o lucro real a inflação e os impostos, beleza? No caso, o imposto de renda. Vamos falar sobre risco, prazo, CDI e Selic. O que é isso tudo, Manel? O risco é a chance de algo dar diferente do esperado. Pode ser que o emissor não pague. Pode ser que quem emitiu aquele CDB venha a quebrar. É o caso do Banco Master. O preço pode ser que oscile. Ou o governo, ao longo dos anos, pode mudar alguma regra do jogo.
O prazo é por quanto tempo o seu dinheiro vai ficar investido, obviamente, né? E muitas vezes o imposto e os juros colocam você, ou melhor, o imposto e os juros melhoram quando você aceita prazos maiores, tá? Você paga menos impostos e você recebe mais juros se você contrata prazos maiores. Essa é a regra básica. Se você contrata prazos maiores e você aceita, se você contrata prazos maiores, você aumenta a sua rentabilidade, diminui o imposto de renda, tá? Então, isso é muito importante você ter na veia quando for ler sobre investimentos. O CDI, por sua vez, é uma taxa usada entre os bancos e serve como rendimento, serve como referência de rendimento em muitos títulos. Já a Selic é a taxa básica definida pelo Banco Central e que influencia diretamente quanto os investimentos vão pagar após fixados ou não, tá? Então, o CDI acompanha a taxa Selic. O governo define a Selic, os bancos acordam uma taxa entre si, que é o CDI, e é isso que vai remunerar boa parte aí dos investimentos. E, por fim, a gente tem que falar aqui de uma coisa que é a diversificação, tá? A diversificação, ela é fundamental. Não é colocar todo o seu dinheiro num único investimento. Por exemplo, vamos supor que você tivesse R$1 milhão aplicado num CDB do Banco Master. Você teria quebrado. Por quê? Porque o Fundo Garantidor de Crédito, ele te garante só até o retorno de R$250 mil caso o banco entre em liquidação. Então, você salvaria R$250 mil. Mas e os 750 excedentes? Você perdeu com o banco, que quebrou. Por isso que é importante, é melhor você ter quatro investimentos de 250 mil protegidos pelo FGC do que ter um único investimento de 1 milhão. Percebe? Então, é sobre isso, tá? Bom, vamos falar aqui também sobre esse alfabeto do mercado, que é a taxa Selic. Te expliquei que é a taxa básica de juros da nossa economia, que é definida pelo Banco Central. CDI, a taxa que os bancos usam entre si e remuneram em função da Selic. Está sempre atrelada a Selic, tá? Vamos falar aqui sobre também... Bom, vamos seguir aqui sobre a questão dos impostos, que eu sei que você quer saber, tá? Como é que funciona o imposto de renda sobre renda fixa ou sobre impostos no Brasil de um modo em geral? Qualquer investimento que você faça, se você resgatar a lucratividade desse investimento em menos de 6 meses, você vai pagar um imposto de renda de 22,5%. Se você resgatar entre 6 e 12 meses, 20%. Entre 1 e 2 anos, 17,5%. E acima de 2 anos, 15%. Lembra que eu te falei que quanto maior for o prazo contratado, menor vai ser o imposto que você vai pagar? Gente, de 15 para 22,5% são 7,5% de economia. Se você deixar no mínimo o teu dinheiro 2 anos parado. Portanto, sempre que você for investir em renda fixa, sempre tenha um horizonte de não resgatar, de não precisar daquele dinheiro por pelo menos 2 anos, legal? E aí, você tem alguns tipos de fundos que eles são sempre isentos de imposto de renda. Por exemplo, investimentos de renda fixa, melhor dizendo, letra de crédito imobiliário, o LCI, letra de crédito agrícola, o LCA, e a poupança. Eles são rendimento líquido, não desconto imposto de renda, tá? Agora, existe uma coisa que pouquíssima gente fala sobre isso, que é o Come Cotas. O Come Cotas é a outra coisa que você precisa saber. Ele é a antecipação automática de imposto de renda dentro dos fundos de investimento. O rendimento que você vê já é líquido, ou seja, a cada X tempo vai vir o Come Cota e já vai prender uma parte daquele imposto que vai ser descontado lá na frente. E é importante sobre a parte tributária do imposto de renda você saber que o imposto ele incide apenas sobre o lucro. Quer dizer, se você aportou 1 milhão e ele te rendeu 15%, você tem 150 mil. O imposto de renda, os 15% que você vai pagar depois de 2 anos, por exemplo, ele só vai incidir sobre o lucro, no caso, os 150 mil. Ele não vai incidir sobre 1.150.000, perfeito? E aí, eu quero entrar com vocês aqui na parte da gente destruir alguns mitos, né? Alguns mitos para poder formar a sua mentalidade como investidor.
Um deles é que investir é coisa de gente rica. A realidade é completamente diferente. O problema não é a renda ou patrimônio que você tem. Não investir está atrelado, na realidade, à falta de conhecimento sobre educação financeira e organização. Tá? Tem até aqui a lição que o Kiyosaki traz no livro dele, O Pai Rico, o Pai Pobre. O pai pobre gasta muito. Ele gasta muito do salário dele com o estilo de vida muito caro, enquanto que o pai rico usa a renda para comprar ativos, coisas que geram mais dinheiro. Legal? Então, você precisa ter em mente que, mesmo que você não seja uma pessoa abastada financeiramente, mesmo que você seja só um assalariado sem patrimônio algum e um salário relativamente pequeno, nada te impede de estudar educação financeira e de investir ao longo do tempo. Eu te disse nessa aula também uma coisa muito importante, que é o Fundo Garantidor de Crédito, que é o FGC. LCIs, LCAs e CDBs têm cobertura garantida pelo FGC, que é uma espécie de seguro, que no momento que você contrata aquele CDB, aquele LCI, aquele LCA, você já está contratando automaticamente um seguro que vai, caso o banco quebre e entre em liquidação, até 250 mil você consegue resgatar. Entendeu? Isso é muito importante. Uma outra coisa que eu quero trazer para vocês aqui é um ensinamento daquele prêmio Nobel de Economia conquistado pelo Daniel Kahneman, que escreveu o livro Rápido e Devagar. E ele fala sobre a amígdala, que controla o que é uma parte estrutural biológica do nosso cérebro e que ela controla o nosso medo. Tudo que você sente de coragem ou de medo na sua vida é controlado por uma estrutura dentro do seu cérebro chamada amígdala. E o ser humano, naturalmente, isso foi provado cientificamente pelo Daniel Kahneman, que é um psicólogo e pesquisador, e ele usa a psicologia para estudar mercados financeiros, e ele descobriu, tecnicamente, cientificamente, a questão da aversão à perda. A dor de perder dinheiro é 2 vezes maior do que o prazer de ganhar dinheiro. Então, você teme muito mais perder do que ganhar. Por isso que você se desespera quando você vê o preço das suas ações caindo, mas você nunca acha suficiente o quanto elas estão rendendo de lucro. E aí você tende a nunca sacar o lucro e aí se expor num momento de grande perda e acabar realizando na perda com medo de perder tudo. Isso é cientificamente comprovado. Legal? Outra coisa muito importante que eu quero trazer para vocês do livro Princípios, do Ray Dalio, tá bom? Decisões robustas, bem estruturadas, vêm de critérios claros, não de palpites. Não tente adivinhar para onde as ações vão caminhar. Não tente adivinhar quais vão ser as próximas ações do governo ou das empresas. Não coloque todo o seu dinheiro de emergência em ativos sem qualquer liquidez, que você não possa transformar esses ativos em dinheiro no mesmo dia, pelo menos em 48 horas. Não concentre todos os seus investimentos num único banco. Distribua os seus investimentos em diversos bancos. Se você vai ter 4 investimentos de 250 mil, que sejam em 4 bancos diferentes. O Ray Dalio traz tudo isso no livro Princípios, que fica de dica de leitura para vocês. Outro cara muito importante é o Dan Ariely, tá? E ele fala no livro Previsivelmente Irracional, para você ter cuidado com o efeito manada e a armadilha do custo zero. O que é isso, né? Pô, o efeito manada, você sabe, tá no nome, né, cara? Você vai investir no Bitcoin porque agora tá todo mundo comprando Bitcoin, você vai comprar o Bitcoin mais caro e por aí vai, né? Investiguem os seus hábitos. Você está na poupança por estratégia ou por falta de informação, por inércia ou por medo, né? Então, nessa aula, você aprendeu sobre liquidez, que é o quão rápido você pode resgatar o seu dinheiro. Você aprendeu que rentabilidade só pode ser calculada se você descontar a inflação, se você descontar o imposto de renda. Caso contrário, você não está calculando a rentabilidade, o teu lucro da forma correta. Você sabe, a partir de agora, que quanto mais tempo, você sabe o que é prazo, mas prazo não é aquela coisa simples que é a data de vencimento, é muito mais do que isso. É você saber que quanto mais tempo você deixar o seu dinheiro preso, menos imposto você paga e maior rentabilidade você vai ter.
Essa é uma lógica de mercado que funciona para qualquer investimento. Diversificação, você aprendeu sobre diversificação nessa aula. Nunca deixar todo o seu dinheiro dentro de um único emissor, dentro de um único banco. Sempre diversificar a sua renda. Quebra o seu ciclo do não investimento hoje. Não espere sobrar muito dinheiro para começar a investir. Invista R$50 hoje. Abra o home broker do seu banco aplicativo hoje. Invista R$50 hoje. Crie o hábito de investir todos os meses. Separe um dia, todo dia 10 é o dia que eu vou investir. Todo dia 5 é o dia que eu vou investir. Escolha com calma, estude todos os produtos do aplicativo do seu banco sem pressa, nem que você demore um mês estudando todos os produtos do seu banco, mas estude, leia as características, entenda o tempo de resgate, entenda o tempo de vencimento, entenda quantos por cento CDI ele está te remunerando, entenda se ele é coberto pelo FGC ou não. Legal? Entenda por que você está investindo no banco e não no governo, por meio de um tesouro direto. O objetivo não é ficar rico amanhã. O objetivo é sobre ensinar ao seu cérebro que agora você é um investidor. Essa pequena vitória vai te abrir portas para o futuro. Legal? E você vai conquistar uma aposentadoria muito bacana se você começar hoje. 20 anos pode parecer longe, mas 20 anos passam assim. Se você tem 20, daqui a pouco você vai ter 40. Se você tem 30, daqui a pouco você vai ter 50. Se você tem 40, daqui a pouco você vai ter 60. Começa logo. Se você não quer perder absolutamente nada sobre essa série sobre educação financeira, siga o canal do Manel, Educação Financeira, aqui no YouTube, mas você pode me seguir também no TikTok e também no Instagram. Legal? Eu sempre tento fazer as aulas ficarem ali no máximo 30 minutos. Eu gosto mesmo de vídeos ali por volta dos 20 minutos, mas é um assunto muito didático, muito denso, onde eu preciso realmente conversar com vocês de uma forma um pouco mais detida. Espero que essa aula tenha te tirado muitas dúvidas que eu tenho certeza que você tem. E se você chegou até o final dessa aula, vou deixar um recado especial para você. Aqui embaixo tem um link para você entrar no grupo VIP do WhatsApp. Todo esse material estará disponibilizado para quem entrar no grupo VIP do WhatsApp. Um grande abraço para vocês que ficam.